primeiros bairros da primeira capital do Brasil. Tem uma orla linda, abriga aqui a primeira sorveteria da cidade. Por aí vocês já imaginam que vem muita história e muita cultura nesse vídeo, né? A gente vai começar o nosso tour pela Cidade Baixa, ou melhor, CBX para os mais íntimos, pelo bairro da Ribeira. Vem comigo, e aí vamos viajar em Salvador. E para começar, por que Cidade Baixa? Salvador é dividido assim, gente, Cidade Alta, Cidade Baixa. Devido aí a uma falha geológica, aconteceu isso. E aí Tomé de Souza aproveitou, por conta da posição da Baía de Todos os Santos, construiu a zona portuária, né, na parte baixa, e as casas da cidade em si na parte alta. Então hoje é chamada Cidade Baixa, Cidade Alta, que é ligada aí pelo elevador Lacerda, que claro que vocês já devem, né, ter ouvido falar, primeiro elevador urbano do mundo, que encontra-se aqui em Salvador e hoje é um dos maiores pontos turísticos do Brasil. A história aqui do bairro da Ribeira começou em 1930. Era uma aldeia assim de pescadores, sabe? E logo depois ficou famosa aí pelos baianos e todo mundo queria uma casa de veraneio aqui. Tanto que, se você reparar, a gente vai estar deixando algumas imagens aí para vocês estarem vendo as casas, assim, você não vai encontrar prédios, sabe, como na Cidade Alta. A arquitetura aqui da Cidade Baixa é bem diferente, é bem uma arquitetura assim de veraneio mesmo, sabe? São casarões mais antigos, as casas mais baixas, e era assim que as pessoas vinham pra cá, né, em busca de descanso, de uma orla bonita, de uma praia legal. E hoje a Ribeira se tornou aí um ponto turístico. Os turistas vêm aqui, todo mundo quer provar o sorvete, ver o fim de tarde que a Ribeira tem. E atrás de mim está o Solar Amado Bahia, um casarão da década do século XVIII, que foi construído por Francisco Amado Bahia, que foi um grande investidor. Ele tinha vários frigoríficos aqui na Bahia, então era um cara assim cheio de poder, sabe? Ele construiu esse casarão, mas durante muito tempo ele ficou abandonado e tal. E em 93 ele foi tombado como patrimônio histórico, e em 2017 a Sorveteria Real, ela comprou, né, adquiriu aí no leilão e reformou toda. Tem várias coisas da época original, a gente vai entrar lá, vou mostrar para vocês. Tem visita guiada. Na parte de baixo conta a história do sorvete, eles criaram um museu do sorvete, contando toda a história. E na parte de cima tem um acervo ainda da casa oficial aí do Amado. Eu vou entrar, vou mostrar pra vocês e vou contar tudo. Vamos lá conhecer um pouquinho.
pouquinho a história do casarão, tá? Aqui mesmo a gente já começa a falar um pouco sobre o sorvete. O sorvete, ele iniciou-se, né, com a criação através dos chineses. Bom, os chineses eles faziam um sorvete de forma natural. Gente, olhem só esse corredor. Tem um destaque, né, dessa pintura, que é uma pintura italiana. Ele é feito no gesso e aí dá uma aparência de mármore. Olhem que lindez esse lugar. A grandiosidade desse casarão. E a nossa guia estava falando também que essa porta aqui é uma porta original da época aí do casarão de Francisco. Vem comigo. Em Jacarandá. Ó, a produção tá me lembrando, ó, é de madeira Jacarandá, gente. Olha que lindeza. Vou fazer minha foto aqui. Vocês conferem lá no E aí, vamos viajar oficial. E agora a gente vai entrar, ó, numa câmera fria. É gelado, gelado, gelado. Vou mostrar aqui pra vocês melhor. Gente, essa máquina aqui, ó. Quem vai dizer que você nunca tomou um sorvete de Keisuke? É o meu preferido. Deixa aí nos comentários se na sua região tem essa sorveteria, tinha essa sorveteria, tem esse sorvete. A guia aqui diz que ela é da década de 80. Eu sou de 80 e quanto? Eu sou de 88, né, produção? Sou de 88, já tomei muito sorvete de Keisuke. Adorava quando saía da escola. Tô amando esse tour. E vocês estão gostando? Vai deixando o like aí e se inscrevendo no canal. Gente, nesse espaço aqui, ó, esse piso é original da casa, gente. Olhem que coisa mais linda. Original, desde quando a casa foi construída. E essa pia também é uma pia de louça inglesa, que também é original e tá aqui desde a fundação da casa aí do Francisco. Agora a gente vai para a parte de cima do casarão, que como eu falei para vocês, a parte de baixo conta a história do sorvete e aqui em cima é um acervo, né, do próprio Francisco. Então o primeiro degrau aqui, ó, é de mármore, né, que é de boas-vindas, e toda a escada é de madeira original. Vamos lá.
Olhem esse quarto, gente. A guia nos contou que esse quarto foi de uma das filhas de Amado Bahia. Já viu o pinico ali? Olhem só, é porque os banheiros antigamente, eles eram fora da casa, né? Então, à noite, quando precisava ir, usava o pinico, que ela informou que eles usavam de louça, né? Ou louça inglesa. E no dia depois, os empregados vinham, claro, e limpava. Olhem só, gente, olhem esse teto. O lugar é muito, muito, muito bonito. E aqui, gente, era o salão nobre da família, né? Aqui ele recebia alguns políticos, aqui ele dava festa. E a guia nos contou que o velório da esposa dele também foi feito aqui. E por esse velório acontecer aqui, surgiu a lenda, né, de que esse espaço era mal assombrado, o que foi muito bom, porque quando a Sorveteria Real comprou esse espaço, tinha muitas coisas originais, porque ninguém queria vir aqui, como os espelhos, são espelhos franceses originais, gente, coisa mais linda. Esse móvel aqui, ó, que tá atrás de mim, aqui, também é original, de madeira com mármore, ó, Carrara, né, produção? Carrara, mármore Carrara, e a madeira é o que? Jacarandá, né? Madeira jacarandá e mármore Carrara. O lugar é lindíssimo, sem falar da vista. Eu vou mostrar pra vocês. Olha a vista que Francisco tinha, meus amores. Olhem pra isso. Ó, a orla da Ribeira toda lá embaixo. Vistão, hein? A visita guiada aqui, gente, custa R$10 por pessoa. Acontece todos os dias, exceto terça-feira, tá? Que é dia de manutenção. E a Sorveteria Real, ela fica no fundo. Você pode tomar aí e provar o seu sorvete. Venham, porque é lindo e você ainda ganha essa vista de brinde. Será que Francisco era um cara bestinha? Não, né? Olha onde ele escolheu morar. Olha que lindeza de lugar. Agora a gente vai pro final de linha da Ribeira, que ainda tem muita coisa para te mostrar. Acabamos a nossa visita aqui, adoramos, viu, gente? Super aconselho, estando aqui na Ribeira, vocês virem conhecer. Agora a gente vai para o lugar, assim, que é mais badalado da Ribeira, que é, claro, o final de linha. Vou mostrar para vocês o porquê. Vamos andando. E chegamos, gente, no final de linha da Ribeira. 5 minutinhos de lá do Museu do Sorvete, você chega aqui. Como eu falei pra vocês, aqui é a parte mais movimentada da Ribeira. Daqui a pouco vai começar a maior agonia aqui, ainda mais que a gente tá gravando no Dia dos Namorados. Então daqui a pouco aqui começa a ficar cheio, ó. São várias sorveterias, tem pastelaria, tem barzinho, tem pizzaria, tem de tudo desse lado aqui, ó. São vários restaurantes que você pode comer. Daqui a pouco eles botam as mesinhas aqui do lado de fora, fica um climinha bem gostoso. E do outro lado, né, meus amores, você ganha aí, ó, essa vista linda de presente. Então, como eu já falei, volto a repetir, aqui é um passeio bem para você vir no fim de tarde.
E para chegar aqui na Ribeira é super fácil, tá? Você pode vir de transporte de aplicativo, você pode vir de táxi e também de transporte público. Ó, aqui atrás de mim, deixa eu mostrar para vocês. Tem um ponto de ônibus que é o final de linha, né? Então, o ônibus vai parar aqui, já na orla. Então, em vários lugares da capital, você vai encontrar o ônibus Ribeira. Então, você vai pegar ele, vai soltar aqui no último ponto e vai curtir esse lugar delicioso. Ah, em frente ao Museu do Sorvete também tem um ponto, tá? Então, 2 pontos antes é o do Museu do Sorvete. Qualquer coisa também você pode falar com o motorista, com o comprador, que eles te deixam. A gente está passando agora pela sorveteria da Ribeira, inaugurada em 1931, a mais antiga da cidade. Vou mostrar para vocês, mas daqui a pouquinho a gente vem tomar um sorvete aqui. E por muito tempo, gente, aliás, a vida toda, eu vim aqui na Ribeira e o meu passeio terminava aqui, porque eu achava que aqui acabava o bairro. Essa semana, eu andando aqui com o William, né, a gente veio fazer uma entrega da nossa loja, a Loja Vamos, @Loja Vamos, que inclusive a produção está toda de Loja Vamos. Claro, né? Em todos os vídeos eu também sempre estou de Loja Vamos. E você tem um cupom de desconto comprando no nosso site www.lojavamos.com.br. Você bota o cupom e aí vamos viajar e tem 10% de desconto. Mas voltando ao assunto, a gente veio fazer uma entrega aqui e aí a gente conheceu a Penha, que é logo aqui. É a igreja de Nossa Senhora da Penha, fica depois do final de linha da Ribeira. Aí eu disse pra William, não, a gente tem que botar isso no vídeo. Vou mostrar pra vocês agora. Chegamos, gente. Atrás de mim está a igreja Nossa Senhora da Penha. Ela foi construída em 1742, né, como aí uma extensão da casa dos arcebispos. Então, e olhem a vista deste lugar. Olhem para isso. E é um dos lugares mais lindos para vocês verem o que é o pôr do sol. Por isso que eu falei para vocês desde o início do vídeo que a Ribeira é o seu fim de tarde. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Em frente aqui à igreja, lá eu não consegui falar muito, gente, porque tem barulho, porque tem assim várias barraquinhas, vários restaurantes, vários, para você vir comer e apreciar. Olhem como essa luz tá linda, gente, olhem para isso. Ai, que coisa mais linda! Aqui é a Praia da Penha. Ou vou falar uma piscina natural, porque, gente, zero onda. Esse lugar aqui é muito bom para você tomar banho. Lá na Orla da Ribeira não é aconselhável, porque tem a marina, né? É um porto, então como vocês veem, tem vários barquinhos lá que ficam estacionados. Então, com isso, o lugar não fica próprio para banho. Mas andou 5 minutinhos, chegou aqui na Penha e você tem esse lugar paradisíaco. Olhem esse pôr do sol, gente. Coisa mais linda.
Gente, eu tô assim... Como é bom a gente se apaixonar pela nossa cidade. Vou virar, que vocês têm que ver isso aqui. Olhem pra isso. Como eu falei pra vocês, eu não sabia que tinha esse lugar em Salvador. Acabava lá no final de linha com essa... Ai, gente, eu tô encantada com essa praia. Já quero vir aqui de novo, já quero fazer esse pôr do sol, assistir isso aqui sempre. Só gratidão a Deus. Obrigada a Deus e obrigado a vocês por estarem aqui assistindo. Ainda não acabou, calma. Mas a gente passa por tantas coisas, vocês viram aí. Quem acompanha, a gente já tem 2 meses sem botar vídeo no canal. Por dificuldades mesmo com a nossa loja. A gente estava focado na loja, em coleção e tal. São tantas coisas para fazer que a gente não tá conseguindo viajar. Mas eu falei para o William, a gente mora em uma cidade tão turística. Então por que não mostrar essas lindezas de Salvador para vocês, né? E tá aí, presentão. Deus é bom em todo tempo, Ele é fiel. Eu não sei como é que você tá assistindo esse vídeo, mas eu vou te dizer, Deus, Ele é fiel, ó. O maior pintor da história. Tá pintando a minha e a sua história. E Ele é bom em todo tempo. Gente, olha o céu de Salvador como vai ficando lindo. O sol já caiu, ele se põe aqui no mar. Tava falando pra produção que eu estava morrendo de vontade de entrar nesse mar. Ai meu Deus, mas eu vou voltar. Tenho certeza que vocês vão ver muito esse lugar aqui no canal. A gente vai agora lá no final de linha novamente, aqui do ladinho. E tomar um sorvete, né? Mostrar pra vocês o sorvete, finalizar o vídeo. E já vou te dizer, já vou te perguntar, já se inscreveu no canal? Não? Esse pôr do sol merece que você se inscreva. E merece que você deixe um like e um comentário. E por favor, gente, encaminhe esse vídeo para alguém que gosta de Salvador, para alguém que vai te trazer aqui, as pessoas que estão querendo vir. Porque isso nos ajuda muito a crescer no YouTube. Muito de verdade. Você vai estar assim, ó, ajudando a gente a continuar gravando. E vamos lá tomar esse sorvete. Outro motivo para você se inscrever, esse é apenas a parte 1. A gente ainda vai fazer outros tours aqui na Cidade Baixa. Aqui é só a Ribeira. Ainda tem vários outros bairros tão lindos quanto para te mostrar. Olha só, gente, todos os prêmios que eles ganharam. Ó, quantidade de gente famosa que já teve aqui. O espaço é bem amplo, tem muitos lugares para você sentar aqui dentro e tem cadeirinhas aqui pra orla. Olhem só, ainda tá tendo lá, ó, o reflexo ainda, né, do sol. Como eu falei pra vocês, as cadeirinhas já ficam do lado de fora aqui, ó. Tem pizzaria, tem pastelaria, tem muitas coisas legais. E esse é o fim de tarde da Ribeira. Agora vamos escolher no sorvete? Olhem pra isso, gente. O meu é mesclado de morango. É maravilhoso. Bem cremoso. Olhem só. Uma bola. O preço tá R$12 uma bola. Você pode escolher casquinha ou copo. E 2 bolas, R$20. O meu é uma bola. O da produção que ele tá escondendo. Deixa eu mostrar aqui. Mostra aí, produção. Como é o nome disso? Torta de limão. Torta de limão. Ó. Pra quem gosta de azedinho, vá nele, porque é gostoso, mas é azedinho. Eu gosto de mais docinho, então vale esse aqui que tá muito, muito bom. O meu preferido é coco verde. Se vocês puderem vir aqui pedir coco verde, gente, é sem erro. Eu não peguei hoje porque eu tô tossindo. E aí o coco irrita a garganta, né? Tô tossindo tomando sorvete. É sobre isso, produção. E acabou, gente. Acabou todo o sorvete.
Eu confesso a vocês que eu não sou fã de sorvete. Prefiro 1000 vezes açaí. Ai, que delícia. Mas o sorvete daqui é muito, muito bom. A casquinha é maravilhosa. Antigamente, né, só tinha aqui na Ribeira, né, sorveteria da Ribeira. Mas hoje você encontra unidades espalhadas em Salvador todo, em shoppings e até em outros lugares. Em Morro de São Paulo mesmo, quando a gente foi, tinha sorveteria da Ribeira. Então, onde você estiver, chegou em Salvador de sorveteria da Ribeira, é franqueado daqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, com esse céu ainda lindo atrás de mim, com essa orla maravilhosa da Ribeira. Eu me despeço de vocês. Se inscreve no canal, criatura, e ativa aí o sininho. Ativa de graça, ó, de graça. E assim que a gente postar a segunda parte desse vídeo, o YouTube vai te notificar. E se você gostou desse, ainda tem, ó, coisas bem melhores. Então, se inscreve no canal, ativa as notificações. Um grande beijo, a gente se vê no próximo rolê. E aí, vamos